Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. A limpeza urbana representa, em média, a terceira maior despesa dos municípios brasileiros, ficando atrás apenas da saúde e da educação. Mesmo assim, muitas cidades ainda não têm serviço de limpeza urbanos adequados. E quando os resíduos não são tratados de maneira correta, a contaminação do meio ambiente e da população é certa. Mas como saber se a sua cidade está tratando de maneira correta o lixo? Com o objetivo de avaliar o grau de adesão de uma cidade às metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o CELUR e a PwC criaram o Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana. Esse índice é a ferramenta que acompanha a evolução dos resultados, do planejamento financeiro e das metas das gestões municipais. Nova cidade, ideias para uma nova cidade. No programa de hoje a gente recebe Letícia Sabino, que é diretora e foi uma das fundadoras da ONG Sampapé, sampapé.org. Você acha o pessoal lá que tem um trabalho que depois desse vídeo que vocês vão ver, vocês vão conhecer. Bom dia, gente. Vamos começar mais uma edição do Sentido nos Pés. Dessa vez estamos aqui com a vereadora Soninha Francini. Bom dia, Soninha. Obrigada por participar. A gente queria saber como está a sua expectativa para a nossa caminhada de hoje. Hoje não é um dia comum nas minhas caminhadas, porque eu tô cheia de bagagem. E hoje tá fresquinho. Então acho que hoje vai ser bem agradável. Com a risco de chover, né? Mas aí não sendo de açúcar também, a gente... E é São Paulo, né? Faz parte. Então tá, vamos caminhar então? Bora. A gente tem que andar no meio da rua, certo? Certo. Mas é por uma boa causa. Sim. Aqui é um caso em que colocar farol de pedestre foi pior para o pedestre. Aqui tem um sinal de pedestre para o pedestre ter que esperar. Exato. Não para os carros esperarem. Então ficou bem pior. Sequer estamos numa ladeira. Aquela rua que você só percebe que ela não é totalmente plana quando pedala. Não tem degrau no asfalto, não pode ter degrau na calçada. Eu não tinha reparado grafite Iron Man. Olha, que é outra escola, na mesma rua. E você vê que assim, a gente passou de uma escola para outra e se a gente for ver o caminho entre as duas, ele não é acessível. É só num cruzamento com 4, só tem uma guia rebaixada. Até a bengala bater no poste, o cego já bateu a cabeça. Aqui é bom que encurtaram a travessia. Isso é bom. Olha o rolê que o pedestre tem que dar. Eu quero ir lá, na Turiaçu. Não, esse é bem ruim. Aqui tinha que ter faixa. Eu não consigo imaginar nenhuma razão para não ter faixa aqui, a não ser caber mais carro. Pensa, tem um estádio ali. Aqui passa muito pedestre. Eles não querem que a gente ande em linha reta. Agora daqui tem uma opção muito legal, que é passar por dentro do Parque da Água Branca. Coisa boa no parque é bebedouro. Nossa, sim! Nossa! Sério, quem? Em sã consciência faz um negócio desse? Ele não é o único, né? Não, ele tá cheio. E tem um super, ali dizer na placa, né? Travessia pra cego. Pra cego, Inclusive tem um cego vindo aqui. Alguém ajuda ele a atravessar por... Claro. Não tem sinal sonoro, né? Em nenhum lugar na cidade. Não tem, O sinal sonoro não saiu até hoje. A gente precisaria do apoio de alguém para sair sinal sonoro, né? Quando o seu ônibus chega, como que o senhor faz? Não, peça alguém. Pra ajudar, né? E se ele chega no ponto e não tem ninguém? Pelo amor de Deus! Agora tem uma coisa positiva que é o fato de ter nível sólido.
da indicação é pro automóvel. Então, o pedestre, que está completamente perdido, não tem para quem perguntar, ele vai seguir a placa. Sim. Só que é o caminho prevendo contramão, cruzamento. Esse aqui é um problema, que é o portão que abre para fora, né? Na verdade, a passarela é um dispositivo Para esticar muito o seu caminho. Não ia doer nada, né? A gente tem Não. um sinal. E aí você coloca a barreirinha, né? Supostamente para proteger o pedestre de si mesmo, vai. Exato. Para ele não se atirar na rua. sua vontade. Aí as pessoas fazem isso, eu não as culpo. É arriscado, sim. Mas olha a diferença. Aqui diminui a velocidade. Os carros são forçados a se reacomodar. Muito raro isso aqui tá livre e o carro, ó, tá vendo? Os carros dão uma paradinha aqui. Então, se eles parassem antes de uma lombofaixa, nem os carros iam ter do que reclamar. Nossa, eu tô vendo várias pessoas idosas atravessando as passarelas. O idoso não tem como ser audacioso aqui. Não dá. Você, como vereadora, o que você acha que você pode fazer e contribuir para melhorar a situação que a gente sentiu hoje na cidade? Tem uma parte que é de fiscalização minuciosa mesmo. A gente precisa dar um jeito de ouvir as pessoas, porque só na experiência diária delas é que se percebem os detalhes menores. E aí da parte de legislação também, muita coisa já existe. Às vezes eu penso, precisa ter um projeto obrigando tal coisa. Aí você descobre que já tem a lei. E ela ou não foi regulamentada ou simplesmente é ignorada. Mas não é só isso. Tem que ter o planejamento viário para pedestre. Então essa visão do traçado, da geometria, tem que pensar no caminho de quem anda a pé. Não adianta, você pensa caminho para o motorizado. Como é que ele chega daqui a aqui? Aí parece que o pedestre é o que sobra nas laterais. Não pode ser assim, tem que chamar mais atenção. Vocês fazem isso, né? Ainda bem. Obrigada. Passa por cima, né? Pedestre, tá com pressa, passa por cima. É isso aí. Letícia, parabéns pelo trabalho e eu queria que você começasse explicando de onde vem o Sampapé. Obrigada pelo convite, muito legal estar aqui compartilhando. Bom, o Sampapé é uma organização que a gente começou em 2012, foi fundada em 2012, para melhorar a experiência de caminhar nas cidades. E então ela foi fundada justamente com esse propósito de entender, enfim, que um modelo de cidades baseada só no deslocamento feito por veículos motorizados individuais, que principalmente são os carros e as motos, é insustentável para as pessoas e que a gente precisa, enfim, ter um modelo de cidades que seja bom para quem já está caminhando e para que outras pessoas comecem a se deslocar a pé com segurança e qualidade. Agora, Letícia, as pessoas não conhecem, mas o quanto o ato de caminhar, a caminhada, ela é usada nas cidades. Tem alguns estudos sobre isso, não tem? Que falam sobre... Sim, a gente tem uma pesquisa bastante importante na cidade de São Paulo, que se chama Origem e Destino, que mede, enfim, como as pessoas principalmente se deslocam na cidade diariamente. E aí essa pesquisa, inclusive, vai sair resultados novos em breve, né, porque ela acontece a cada 10 anos. A gente sabe que 31% dos deslocamentos diários na cidade de São Paulo são feitos exclusivamente a pé. Exclusivamente? Isso, eu ia explicar isso, né? O que significa que são 31%, né? Um terço de todo mundo que está se deslocando diariamente na cidade não usa nenhum outro modo de transporte. Da casa até o trabalho, ou da casa até o lugar que estuda, faz só caminhando, nem pega ônibus, nem metrô, nem nada no meio do caminho. E esse número, ele se repete, é um padrão que se repete no Brasil todo. Então, tem um dado da ANTP, que pega essas pesquisas que acontecem nas maiores capitais e cidades brasileiras, e esse número chega, né, nessas cidades, quando estão todas juntas, a 36%. Então, é mais do que as pessoas se deslocando de transporte público e mais do que os veículos motorizados. E aí isso é muito legal, porque as pessoas têm muita mania, enfim, de chamar de transportes de massa, só os transportes públicos, ônibus e metrô, e a gente costuma também falar que caminhar é um transporte de massa, porque é o transporte mais utilizado. Entendi. Curioso isso. Letícia, como que o poder público pode ajudar nesse empenho de vocês?
O poder público tem muito a fazer, Muito, precisa, né? Precisa ajudar, porque, enfim, o caminhar ele acontece no espaço público e ele acontece conectando lugares diferentes, a gestão pública tem que estar envolvida, é uma coisa que não tem como melhorar simplesmente por ONGs ou gestão privada. Mas dá pra ONG pressionar, né? Exato, a gente tem um papel muito importante. Botar os vereadores para andar. Exato, botar quem toma decisão na cidade para andar é um dos jeitos que a gente pressiona toda essa galera a, enfim, se sensibilizar e começar a fazer planos. Mas a gente precisa, enfim, que apareceu nesse vídeo, que a gestão, né, a divisão do espaço público seja mais justo, tenha mais espaço para caminhar. Além desse espaço, que esse espaço seja, enfim, adequado, né, com as condições adequadas. Mostrou aí algumas calçadas com problema e, enfim, todo mundo caminha em algum momento da vida e do dia e sabe que as nossas calçadas são inviáveis, né, são bastante perigosas. Quando a gente fala também em travessias, né, o momento em que a gente precisa... Porque quando fala assim caminhar, muitas pessoas veem só a calçada como se fosse a única infraestrutura que serve para quem caminha, mas a gente precisa chegar de um lado do outro, digamos, da rua. E isso também é muito inseguro para quem caminha. Teve uma pesquisa recente que mostrou, por exemplo, que os tempos semafóricos, né, o tempo que o verde fica para os pedestres, para 98% dos idosos da cidade, ele não é suficiente. Ou seja, para nenhum idoso. Então, isso é uma situação totalmente sustentável que está na mão do poder público ingerir e tomar essas decisões na cidade. Porque a gente fica pensando essa história dos semáforos. Eu conheço, assim de memória, só 2 que respeitam. O da Faria Lima, posso que eu esteja enganado, o da Faria Lima e o da Rebouças, que dá tempo de tal, quando começa a dar o vermelho piscante, para o cara dar tempo de atravessar, o resto... E é curioso, resto é treinamento olímpico. É curioso que você falou de 2 de avenidas e normalmente quando esses semáforos de avenida eles têm o tempo, digamos, adequado para atravessar, nem é porque ele foi planejado para quem caminha, é porque ele tem alguma outra via que corta, que precisa do tempo para o fluxo do automóvel e por consequência a gente se beneficia disso. Mas quando a disputa é entre quem caminha e os automóveis, quem caminha sempre vai perder, porque é o tempo mínimo necessário pela lei. E só, e não respeitando a velocidade de quem caminha, ou o fluxo de pedestres que tem naquela região, não tem nenhuma relação. Então ainda é digamos, uma inteligência aí não inteligente, né? Muito vazia, principalmente para quem caminha. Agora, Letícia, o que você acha que impede as pessoas a andarem? O que faz com que as pessoas não andem? Por exemplo, saiam de casa... Porque do mesmo jeito que tem essas pesquisas que você falou que mostra... que o caminhar é largamente utilizado, também deve ter um monte de gente que deve ter algum motivo para não fazer essa caminhada. Um dos motivos principais, normalmente apontado pelas pessoas, é a insegurança. E isso é muito curioso, porque uma das coisas que mais gera insegurança é falta de pessoas caminhando na rua. Então, está totalmente atrelado, né? Você não tem condições que fazem sentir bem para caminhar ou coisas que estão a distâncias caminháveis, a rua vai ficando cada vez mais vazia e isso torna a rua mais insegura para quem quer sair caminhando. Então, acaba sendo um atributo principal. E outro é bastante, enfim, por motivação mesmo com relação ao esforço que você tem que fazer. E isso também é uma questão, enfim, que em muitos lugares o esforço é mais do que ele deveria por algumas questões, por exemplo, de quando tem degrau na calçada, que nem também apareceu no vídeo as passarelas, né? Quando nesse seu caminho tem uma passarela, a passarela normalmente aumenta o seu momento de atravessar a rua em 2 vezes o que você ia fazer. Então, ele exige, assim, um sobreesforço para você caminhar. Então, existe na estrutura também muitos estímulos para as pessoas não caminharem. Então, assim, esse número ele é muito alto das pessoas que caminham, mas, inclusive, muita gente caminha por falta de opção, não por opção, o que é muito triste, assim, porque muitas das pessoas que caminham, desses 31%, é porque não tinha outro modo de transporte para se deslocar, ou porque é uma região que não tem, ou porque é muito caro as formas de se deslocar com os transportes existentes. Então, é quase que obrigado a caminhar. Então, existe essa relação um pouco também penosa com o caminhar, às vezes, por ela acontecer por uma falta de opção e não por uma escolha, por ser agradável, enfim. Então, Letícia, você sabe que eu, antes de começar o programa, eu estava conversando com a Letícia, assim, sobre, enquanto passava o vídeo, eu conversava com ela sobre as calçadas, tem aquele
toda a calçada quase tem degrau, né? Eu falei assim pra ela, mas como é que você vai resolver isso, Letícia? Ela falou assim, ué, a rua não tem degrau? É simples. É simples. Letícia, diz uma coisa, a relação de caminhar, ela pode alterar assim, a sua relação com a cidade? Pode melhorar a cidade, vocês acham isso? Totalmente, né? Totalmente. De que maneira? O caminhar a gente, enfim, não a gente, né? Tem vários estudos que mostram que ele tem benefícios individuais e benefícios sociais. Os individuais normalmente estão muito atrelados com a saúde, obviamente, porque você está fazendo um exercício, com a saúde não física, a saúde mental também, enfim, porque pelo exercício, a circulação do sangue, a gente tem um outro funcionamento do cérebro. E, além disso, tem uma questão muito forte da sociabilidade, né? A partir do momento que você está na rua, você também encontra outras pessoas, você vê diversidade de pessoas da cidade. Essa relação com os desconhecidos é muito importante para os indivíduos, para a vida na cidade. E quando a gente pensa isso já de um modo coletivo, quando a gente está caminhando, tem a questão que eu mencionei antes de gerar segurança, por exemplo, para as outras pessoas. Tem outra questão bastante importante que é a economia. Isso estimula muito a economia, porque quando você está caminhando, você pode ir parando em diversos lugares do caminho, consumindo de pequenos produtores, né, e não necessariamente ir de carro até um grande supermercado, fazer a compra do mês e voltar. Então você estimula esse comércio também mais local e do bairro e menor. E também tem a questão muito vinculada para ser um transporte ativo com poluição, né, seja a poluição do ar, a poluição sonora, que são uma das principais causas de morte que a gente tem nas grandes cidades. Então, isso também, num âmbito maior, beneficia a vida de todo mundo, até quem está andando de carro. Agora, Letícia, existe alguma cidade, assim, que você pode falar para a gente que é um modelo, assim, de práticas de poder público, de atuação da sociedade civil? Eu acho que, assim, várias cidades têm diferentes experiências, né, que podem agregar. Normalmente, as cidades, como um todo, nem sempre tem uma boa caminhabilidade, né, uma boa qualidade de caminhar, porque quando a gente vai chegando em regiões mais do subúrbio, tem esse modelo mais atrelado ao deslocamento de carro, que se repete, mas centros de cidade normalmente são bons exemplos. O próprio centro de São Paulo é um bom exemplo, por a gente ter ruas de pedestre, a gente ter uma circulação um fluxo muito intenso de pessoas caminhando. A gente tem uma escala, né, que a gente fala da cidade, enfim, tem tudo as alturas dos prédios, quanto ter as fachadas que são à frente do prédio que dá para a rua, sempre com algum comércio, com alguma atividade acontecendo. Isso é o que dá boas condições também para quem caminha. Então, centros de cidades são sempre áreas muito interessantes. Agora, cidades como um todo, a gente tem muitos bons exemplos na Europa. Talvez um dos mais interessantes é Londres, que eles vivem fazendo e renovando planos para melhorar a caminhabilidade da cidade. Eles acabaram de lançar especificamente caminhabilidade, não bicicleta, não, caminhabilidade. Não, eles já assumiram, enfim, que como é um modo principal de transporte, né, a gente precisa olhar para essa questão. Porque tem isso, a bicicleta e o caminhar, eles se conversam muito, né, são transportes parceiros, até porque para quem caminha sempre vai ser mais agradável ter uma ciclovia do lado e depois os carros circulando, porque isso inclusive gera proteção para quem está caminhando. Mas a gente tem algumas características bem diferentes quando está caminhando. Por exemplo, a velocidade é muito menor, então o nível de atração e de coisas que você tem que ter na rua são muito maiores. Também é um transporte, claramente, que você está mais frágil, né? Justamente pela questão da velocidade, etc. Então, também tem uma exigência maior de ter iluminação, de ter pontos ativos no caminho, que às vezes, no viés da bicicleta, não são tão importantes. Então, por isso que é preciso planejar para quem caminha também, né? Entendi. Com esse olhar. Letícia, a gente veio aqui para falar do projeto de vocês, Semana do Caminhar, que está se encerrando hoje. Sim. A gente quase não fala, porque está acabando o programa. O que é o projeto Semana do Caminhar? A Semana do Caminhar é um evento que a gente realiza anualmente para celebrar o caminhar. A gente falou aqui de coisas como caminhar é difícil, mas caminhar também, enfim, é muito agradável, muito gostoso, e a gente, na organização, tem um olhar bastante propositivo com relação ao caminhar, né? Não só reclamar, mas, enfim, propor e mostrar o que pode acontecer. E a semana acontece todos os anos aproveitando o Dia Mundial do Pedestre, que é dia 8 de agosto, que curiosamente é o Dia Mundial do Pedestre, porque foi quando os Beatles tiraram a foto atravessando a Abbey Road. E aí a gente pega uma semana toda para estar falando sobre caminhar,
circular nas redes sociais materiais com relação a isso, como caminhar é vital nas cidades, como é importante, e principalmente convidar as pessoas a participarem de algumas atividades. Então aconteceu caminhadas, alguns debates, enfim, para a gente colocar aí na pauta o caminhar. E ele transversal e se relacionando a vários outros temas. Ok, Letícia, você está convidada para voltar, porque esse tema aí tem muita coisa para a gente conversar. Letícia, obrigado pela presença. Obrigada a você. Já está convidada para mais conversas aqui. Muito obrigada. O próximo a gente pode fazer caminhando. Tá? Simbora, estou precisando. É isso aí, gente. A entrevista de hoje foi com Letícia Sabino, da ONG Sampapé, sampapé.org, que você acha eles lá. Tá bom, gente? O programa Nova Cidade volta na próxima semana. Obrigada. Ya ya, kiriye, ya ya.